Oi pessoal, meu nome é Fernando e neste vídeo eu queria trazer para vocês, algumas leituras que foram iniciadas ou que estavam em andamento durante as minhas férias. Eu sou professor no estado, ensino e me dedico a ensinar o ensino médio, aos alunos do ensino médio. E nesse período eu tive um mês aí para fazer algumas leituras, antecipar, manter ou fazer uma coisa que às vezes eu faço muito errada, que é desistir de certas leituras. Bom, pessoal, a primeira leitura que eu retomei, na verdade, foi esse texto dos padres apologistas, É, eu li especificamente a carta de Aristides e depois eu passei para Tassiano, o Sírio, né? Então, é o primeiro, digamos, a primeira conexão da filosofia do cristianismo com a filosofia. Esse é, digamos, um primeiro encontro e essa é a literatura que a gente tem. Eu também decidi reler esse pequeno texto, São Basílio de Cesareia, ou chamado também Discurso aos Jovens. É um texto em que ele vai falar da, da necessidade, do motivo e, digamos, dos pontos positivos pelos quais os cristãos devem é, estar lendo, meditando e ter contato com a literatura de sua época, no caso os clássicos gregos, né? Aquilo que os gregos tinham produzido, não só os gregos, mas outros grupos ali daquela região. E era importante que os cristãos conhecessem, e é nesse livro que Basílio vai, digamos, prover um motivo ou uma justificativa para que de fato esses jovens cristãos estejam lendo. Né? Esse texto não é propriamente um texto que eu comprei impresso, né? Tem uma tradução disponível aí no site, se não me falha a memória, da Fazban. Eu posso colocar nos links abaixo para quem quiser tiver acesso. Eu acho que é livre, né? E eu imprimi e fiz uma encadernação, como fosse aqueles livrinhos, né? Como fosse um caderno. Então, estou tentando ler mais coisas da patrística e uma leitura que eu essa foi uma leitura que eu refiz, né? E essa é uma leitura que eu retomei. Não sei bem porquê, mas no grupo de filosofia medieval que eu estou, que eu faço parte, né, na Universidade do Rio Grande do Norte, da UERN, as confissões estavam sendo lidas. Né? Eu estava lendo com um grandioso professor Pereira e as leituras elas foram interrompidas. E vendo que dava para concluir, né, não deu para concluir, mas vai dar para concluir ainda, eu decidi retomar na última semana de férias a leitura das Confissões. É um textinho que eu já vinha lendo, né, e vinha marcando algumas coisas. E pretendo futuramente desenvolver alguma coisa falando sobre confissões e trabalhando os aspectos da conversão de Santo Agostinho. É um texto que todo cristão de fato deveria ler, como diz o Jonas Madureira, né? Ninguém pode passar essa vida sem ler as confissões. E é impressionante como é um texto que nos toca, como é um texto que nos encontramos. À medida que encontramos Agostinho, também nos encontramos como pecadores, como estudiosos da palavra, como estudiosos de filosofia. Nós nos encontramos à medida que nós vemos Agostinho narrar sua conversão. É um livro que me falta palavras para definir o quanto esse livro digamos, necessário e fundamental para a vida de um cristão que tem relações com os estudos, que mantém algum nível de busca intelectual constante. Então, Santo Agostinho foi uma das minhas leituras que eu retomei. Ela tinha sofrido uma breve pausa, porque não tão breve, né? A gente parou essa leitura ano passado no grupo de estudos e eu decidi retomar ela agora. E acredito que vai dar para concluir. Eu já estou no livro, perdão, eu já estou no livro 8. Né? São 13 livros, se não me falha a memória, 13 pequenos capítulos, e é um livro fantástico, né? Impressionante se encontrar com Agostinho. Um outro livro que eu não necessariamente foi a leitura minha nas férias, mas que é um livro que eu já estava, digamos, em busca dele há um tempo. Né? Então, esse livro é o Principio et Sapientiae,
As Origens do Pensamento Filosófico Grego, do F. M. Comfort. É um texto que eu já tinha já vinha acompanhando ele há um tempo, né, num certo sebo, e tentando adquirir, não tinha conseguido ainda. Só esse ano eu consegui uma edição, digamos, em conta o suficiente para conseguir comprar. Estava num preço razoável, acessível. É uma edição portuguesa, né? Então, Princípios Sapientiae, do F. M. Comfort, uma obra que eu li na introdução, que ela foi digamos, a obra, ele partiu, né? Ele estava escrevendo essa obra e a, a segunda parte da obra é uma espécie de reconstituição, né, do seu pensamento. Um livro que eu estou lendo, no mesmo sentido dos livros de filosofia patrística, né, e patrística de uma forma geral, é esse manual. Já li algumas outras partes, voltei para o início, né, para elaborar alguns materiais sobre filosofia patrística e esse contato cristão da filosofia nos primeiros séculos com a fé cristã. E é esse livro, né? Esse livro que é quase que uma leitura obrigatória, né? A Filosofia na Idade Média, do grandiosíssimo Etienne Gilson. É uma obra de conjunto. Os insights e análises do Gilson são coisas preciosíssimas. A forma como ele busca analisar as obras é como se ele enxergasse uma sistematicidade na obra. Então, se o autor fala sobre o ser humano, ele vai tentar enquadrar aquela discussão dentro do âmbito antropológico filosófico. Ele vai ver as questões epistemológicas. Então, o Gilson, até onde eu tenho lido, ele vai fazer muito isso, pelo menos com os textos primários, com os textos da Patrística, que é essa análise de ver na obra dos pais da igreja, que é a primeira parte da obra, né, uma parte introdutória da obra. Ele vai buscar exatamente isso, esse pensamento filosófico, extrair da obra o pensamento filosófico e contextualizar filosoficamente isso, né, nas discussões. É um texto muito bom, muito interessante e um texto para quem realmente quer se aprofundar na filosofia da Idade Média, mas não só isso, mas também para quem quer se aprofundar ou pesquisar autores em específicos e ter nessa obra uma espécie de ponto de partida, né? Um outro livro que eu venho lendo para um projeto no Instagram é o livro do historiador Ronald Numbers, né? Que é o Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião, né? Essas leituras, elas meio que se confluem no sentido de serem leituras sobre a antiguidade, né? Então, eu já li o texto quase todo, eu estou voltando a algumas partes para entender e ver como é a formação bibliográfica desses capítulos. Um livro, pessoal, que eu também releio ele, alguns capítulos constantemente, muito embora eu desejasse ler ele todo, né, eu não consegui, então eu vou lendo ele por partes, por autores que me interessam, por ser exatamente uma obra de conjunto, ter certa extensão, né, é uma obra que tem aproximadamente quase 800 páginas, são 774 páginas, na verdade, 779 páginas de conteúdo, né, com as referências bibliográficas, que é esse texto do Cláudio Moreschini, né, que é a História da Filosofia Patrística, e um texto muito bom. Apesar do Moreschini ser um gigante, você vê que ele tem muito arcabouço erudito, né? Ele cita muitas referências, ele menciona, né, vários autores e vários estudos contemporâneos ou modernos sobre os textos patrísticos. O texto é um texto muito fluido, apesar de muito técnico em alguns momentos e de levar a discussão muito para a parte mais literária. Não que ele esqueça a parte filosófica, mas ele faz realmente uma análise do texto, né, e contextualiza na literatura mais ampla daquele período. É um texto fantástico. O Claudio Moreschini, ele também é escritor de uma coleção. Então, o Moreschini, ele escreveu juntamente com o Enrico Norelli um texto
sobre somente sobre literatura cristã, né? E eles vão organizando a obra por tópicos. Inclusive essa obra parece que está um pouco difícil de encontrar, mas eu encontrei ela pela editora Santuário num preço muito bom. Então é uma espécie de análise da literatura da época e é um texto riquíssimo também. Muitas fontes, muitos autores, comentaristas. É uma obra que eu acho que todo cristão deveria ler, principalmente aqueles que têm interesse em começar por algum lugar. Se você não sabe por onde começar a ler a literatura patrística, não sabe por onde começar a ver esses autores, quais são esses autores, ter uma visão geral da obra, você pode consultar tanto o Enrico Norelli como o Claudio Moreschini. De ambos, recomendo tudo aquilo que eles produziram e escreveram. Realmente tem livros da Edições Loyola que não estão mais nos sebos. Você não encontra mais nem em sebos e nem na Amazon. É um ou outro livreiro que você vai ver anunciando e a obra sempre vai estar muito cara. O Claudio Moreschini, ele é tradutor também. Então ele tem algumas traduções, ele tem traduções, por exemplo, de Tertuliano, certo? E alguns outros autores. Então esses dois, Henrique Norelli e Claudio Moreschini, são extremamente recomendáveis aí para você que quer pesquisar mais e conhecer um pouco mais do período patrístico e daquela literatura. Um outro texto, pessoal, que eu estou lendo também, é um texto muito bom, né? Como eu estou lendo, me dedicando esse ano a ler literatura do período medieval, é esse texto aqui, né? Que é a Filosofia Medieval, da editora Ideias e Letras. É um texto também fantástico. Eu iniciei essa leitura, acho que no finalzinho de fevereiro, e eu não concluí ainda. Mas a obra, já li alguns capítulos separadamente, estou relendo alguns outros, e é uma obra fantástica para você ter uma noção tanto do período medieval, quanto da literatura produzida naquele período e as principais discussões. Os capítulos eles são organizados por temáticas mais gerais. Então, por exemplo, o primeiro capítulo ele vai falar sobre a filosofia medieval e seu contexto. Então ele vai dar uma análise contextual do período histórico, né? Muito interessante. Ele vai falar dos tipos de obras que vão se destacar naquele contexto, né? Ele vai falar não só sobre os medievais ocidentais, mas também sobre aqueles outros medievais, né? E as fontes filosóficas, né? E aí, o segundo capítulo, que é o que eu retomei a ler, que eu achei um pouquinho mais complicado, ele vai tratar sobre as discussões de tempo, né? Então, duas ideias medievais de tempo, que é eternidade e hierarquia. São textos muito preciosos e muito interessantes. Então, quem quer se aprofundar em filosofia medieval, eu recomendo a filosofia medieval da Ideias e Letras, do MacGrath, que é o organizador, são vários autores. E aí, pessoal, retomei também. Na verdade, eu não retomei, eu reli o capítulo, porque eu estou organizando algumas aulas que em breve sairão pelo canal. Né? Esse livro do Pedro Galvão. Né? Pedro Galvão é um organizador, um escritor, professor de filosofia português. E essa introdução é uma introdução à filosofia, tá? É uma introdução por disciplinas. E é interessante, pessoal, é interessante essa introdução exatamente por ser por disciplinas. Então, eu acho que ela é muito interessante para as pessoas que estão iniciando o curso de filosofia. Se você começou o curso de filosofia, se você tem interesse em prosseguir na filosofia, o interessante é que você conheça as principais áreas dela, para que você mergulhe nessas áreas, né, na pesquisa, e em alguns autores em específicos. Tá? Então, por exemplo, ele vai dar uma introdução à lógica, à metafísica, à epistemologia, à ética, à filosofia política, à filosofia da religião, filosofia da ciência, filosofia da linguagem, da mente, da ação e filosofia e estética da arte. Então, é um background geral daqueles principais ramos que a filosofia vem desenvolvendo. E o interessante é que a partir desses principais ramos você vai ver os principais autores, as principais temáticas, os principais argumentos e alguns debates, como é o caso de filosofia da religião, que foi o capítulo que eu li e vou avançar para o capítulo de lógica, né? No Filosofia da Religião ele faz uma introdução e é escrito por um dos autores mais, digamos, gabaritados
do Brasil sobre filosofia da religião, que é o Agnaldo Couto Portugal, um dos mestres em filosofia da religião, que orienta trabalho e pesquisa na UNB, Universidade de Brasília. Então, essa obra, certo? Eu retomei ela somente para ter aí um espectro de algumas temáticas da filosofia da religião e pretendo oferecer uma aula com base nesse material também aqui no canal. Um texto também de filosofia da religião que eu acho que ele é fundamental, é um texto muito interessante, ele é uma introdução muito ampla da filosofia da religião. Eu, de fato, acredito que existem textos melhores, mas esse texto ele se caracteriza principalmente pela sua concisão, certo? É o Filosofia da Religião, uma introdução do Michael Wixon e do Hugh Campbell, certo? Pelas edições Paulinas, perdão. Então é um texto sobre filosofia da religião e a preocupação inicial do autor, muito interessante isso, é fazer com que as pessoas conheçam, em primeiro lugar, a filosofia. E nessa preocupação de dar uma introdução à filosofia, né, ele vai situando aquele leitor que, ao que parece, ele escreve para um público que está se iniciando nesses estudos, e ele vai introduzindo gradativamente alguns elementos que, pelo menos até o capítulo 3, são fundamentais para você entender, né? Ou seja, você entende primeiro o que é filosofia, o que ela faz, o exercício, ele vai nesse caminho, né, introdutório, então um passo a passo mais simples, e aí ele começa a introduzir no capítulo 3 os problemas gerais sobre o conhecimento de Deus, e aí ele segue, né? Então, a parte 2 ele vai falar sobre os principais debates, onde eles se originam, quais os principais autores ou as principais temáticas, isso começando desde a antiguidade. Então, é um livro muito interessante, Filosofia da Religião, uma introdução, do Mike B. Wixon e do Hugh N. Campbell, né, da Paulinas. Então, pessoal, essa foi as minhas leituras que ou eu continuei, ou eu finalizei, ou que eu iniciei no período de férias. Tá? Algumas dessas leituras vão se tornar materiais que eu vou utilizar em algum curso ou em alguma aula aqui no canal. Então, se você tem interesse nesses conteúdos ou nessas temáticas de filosofia patrística, filosofia da religião, filosofia cristã, nós pedimos que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, ative todas as notificações e sinalize para o algoritmo que você tem interesse no nosso conteúdo.